Open Health. O escuso modelo de intercâmbio de dados pessoais dos usuários do SUS, que é aventado pelo Ministério da Saúde, um modelo semelhante ao Open Banking, proposto pelo Ministério da Economia para o mercado financeiro, tem gerado alerta para as entidades da sociedade civil. Pelas poucas informações disponíveis, trata-se de um modelo que deve beneficiar exclusivamente agentes privados do mercado da saúde que poderão se apropriar de informações sensíveis dos cidadãos brasileiros, assim violando direitos como a proteção de dados pessoais e da garantia ao acesso à saúde sem discriminações. Pensando nisso, além da Coalizão Direitos na Rede, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS e a Frente pela Vida enviaram uma carta aberta ao ministro Marcelo Queiroga solicitando esclarecimentos detalhados sobre o Open Health e a imediata e definitiva suspensão de ações em curso deste sistema. No episódio 29 do Batalhas Digitais, nós vamos saber mais sobre esse tal de Open Health, mas vamos discutir também saúde digital, saúde eletrônica, o que esperar desses modelos para o próximo governo e também, é claro, falar do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e como ele entra nessa história. Desta vez, recebemos a advogada especialista em proteção de dados pessoais, Raquel Rachid, que é pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz e também no LAPIM, o Laboratório de Políticas Públicas em Internet, entidade integrante da Coalizão Direitos na Rede. E Camila Leite, que é advogada e pesquisadora no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, na área de telecom e direitos digitais. O IDEC também integra a CDR. E ainda contamos com a participação da jornalista e cientista social Joyce Souza, que é pesquisadora no Laboratório de Tecnologias Livres da Universidade Federal do ABC, onde estuda implicações sociais das tecnologias na saúde pública e privada brasileira. Este episódio conta também com um comentário do médico sanitarista Álvaro Escrivão Júnior, que atua como secretário executivo do Observatório da Saúde na região metropolitana de São Paulo. E eu sou o jornalista Enio Lourenço, e esse é o Batalhas Digitais, episódio 29, Open Health e Saúde Digital. Bora lá para o último episódio do nosso podcast. Vem com a gente. Maravilha, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Raquel, Joyce, Camila, Charles, como sempre, fazendo nossa interpretação em Libras, e Rafael, como sempre, na técnica da gravação do nosso Batalhas Digitais, episódio 29, Saúde Digital no Brasil. Então, gente, vamos do começo, né? Quero que vocês me digam um pouco sobre o histórico das políticas de saúde digital no Brasil, desde o governo Dilma, Temer, esse último governo Bolsonaro, ou mesmo se há alguma coisa anterior que a gente precisa ficar sabendo antes desses governos que eu mencionei. Então, começo contigo, Raquel. Muito bem-vinda ao Batalhas 29. Obrigada, Enio. Puxa, grande satisfação estar aqui com vocês. Batalha sempre um espaço muito incrível. Enfim, ter companheiras como Joyce e Camila por aqui, muito bom mesmo. E, enfim, para a gente ir logo para o ponto da saúde digital, acho que é importante a gente situar essa expressão também, antes de a gente falar sobre o que é a saúde digital aqui no Brasil, e de fato tem muita coisa para falar. Mas essa é uma expressão que surge, e aí tem alguns, eu até deixo a indicação, posso deixar a fonte depois, de um artigo que trabalha esse termo, como ele aparece na literatura aqui no Brasil e no exterior, e a partir de 2010, essa expressão ela é mais utilizada, e ela é mais utilizada para se referir a uma expansão do que
era compreendido como a saúde eletrônica. Então, a saúde eletrônica ela era um pouco da gestão dos sistemas informáticos nas instituições, e a saúde digital, ela abrange a saúde eletrônica, mas ela ao incluir tecnologias como inteligência artificial, o que a gente chama de Big Data, etc., ela expande o que era entendido como saúde eletrônica e passa a gerir grandes populações. E aí eu queria citar um artigo escrito pelo Leonardo Castro, pelo Marcelo Fernazin, pelo Bruno Penteado, enfim, podemos deixar por aqui, mas sempre bom a gente fazer esses apontamentos, porque a saúde digital, então, aqui no Brasil, quando ela... e aí, é um caminho que percorre de 2012 a própria estratégia que a gente tem hoje, que é de 2019, 2020, a saúde digital, ela, quando instituída a estratégia de saúde digital, há portarias que são formuladas pelo Ministério da Saúde para dizer que saúde digital é compreendida também como a extensão da saúde eletrônica. Então, é aí que está, acho que um ponto interessante, né? A gente consegue buscar histórico do que é a saúde digital, não necessariamente a partir do momento que essa expressão é usada. E quando a gente olha lá para trás, a gente vê a própria estratégia de e-saúde, que é a estratégia de saúde eletrônica de 2017. Então, pós-golpe, há uma majoração da intenção, da participação da iniciativa privada nesse contexto, mas acho que um ponto que você traz e que eu queria salientar também para passar para a Joyce fazer comentários a respeito, é que desde 2014 há alguns acordos internacionais, por exemplo, do Brasil sobre esse tema, que se estendem e são reforçados, por exemplo, em 2016, que vão, inclusive, agora ser contemplados em 2020 para frente, por iniciativas do Ministério da Saúde, que vão culminar, então, nessa intensificação do uso do termo da saúde digital. Ou seja, a gente tem um caminho que não é de agora, e aí eu acho que falar de saúde digital não necessariamente é falar, e claro, tem muitas questões, peculiaridades, e preocupações que se avizinham aí no período do último governo, né, do Bolsonaro, mas há temas também anteriores, eu acho que vale a gente fazer esse panorama e ter essa perspectiva, até para conseguir entender o que a gente quer para o futuro. Então, queria saber o que Joyce P. devolvo para você, Enio. Aí você diz o que você acha. Obrigado, Raquel. Obrigado pela saudação também do programa, viu? Fico muito feliz com as palavras. E, Joyce, muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente no Batalhas Digitais 29. Eu quero as suas considerações sobre esse histórico da saúde digital para complementar a excelente fala de Raquel abrindo o nosso programa. Enio, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, estar com a Raquel, com a Camila, sempre com o Charles, é sempre um prazer bater papo e também percorrer um tema que para nós é tão caro, né? Que é a questão da saúde digital e das implicações das tecnologias digitais nessa área, na saúde pública e privada. Pensando um pouco sobre o avanço das próprias tecnologias digitais, eu analiso a partir de uma perspectiva de que o neoliberalismo ele encontra nas tecnologias digitais meios de aprofundamento das suas políticas, dos seus discursos, das suas formas de vigilância e controle junto à área da saúde. Então, o neoliberalismo ele avança principalmente a partir do golpe, onde você tem diversas medidas, como a Ponte para o Futuro e diversas outras questões que ocorrem principalmente no governo do Temer, e isso faz com que, junto ao desenvolvimento de toda essa perspectiva das tecnologias digitais e de uma crença exacerbada de que as tecnologias digitais poderão resolver problemas que até então não foram solucionados em nossa sociedade, mais especificamente na área da saúde, eles encontram, né, eles que eu quero dizer, o neoliberalismo, né, o avanço do neoliberalismo no Brasil encontra nessas tecnologias uma forma de se aprofundar. Então, você passa a investir cada vez menos na saúde pública, nas estruturas públicas, passa a fomentar cada vez mais uma perspectiva do público-privado, a investir em empresas, né? Então o Estado passa a ser um grande investidor das empresas de tecnologias digitais voltadas à saúde, seja para o desenvolvimento de inteligência artificial, seja para a coleta de dados, e isso se reflete
nas políticas públicas que foram sendo publicadas nos últimos anos, né? Então, a gente tem diversas políticas públicas, das quais a gente vai conversar aqui, que mostram esse avanço, né? Então, a responsabilização do indivíduo pelo seu autocuidado, o fomento disso, a contratação de estruturas cada vez mais privadas dentro do SUS, nesta área, principalmente de dados, né? De coleta de dados, de processamento de dados e também de análises preditivas desses dados. Então, nós analisamos um conjunto cada vez mais expressivo das implicações que têm ocorrido e o quanto o Estado tem fomentado esse público e privado na área da saúde pública brasileira. E acredito que aí a gente possa percorrer também junto à Camila o que tem ocorrido aí, quais são as recentes publicações e todas as implicações que elas têm trazido para a nossa sociedade. Maravilha, Joyce, obrigado. Bom, então quero dar as boas-vindas também à Camila agora, Camila Leite, pesquisadora do IDEC. Camila, vamos entrar no específico agora sobre o chamado Open Health, que é um tema que tem mobilizado a coalizão nesses últimos meses, não apenas a coalizão, mas a sociedade civil, as entidades que trabalham com saúde coletiva, né? Então, eu queria que você situasse o público do que se trata esse sistema chamado Open Health. O que é isso? O que a gente precisa entender nesse primeiro momento? Muito bem-vinda, Camila. Enio, muito obrigada. Obrigada por esse espaço aqui. O Batalhas é realmente admirável e muito importante a gente estar falando sobre esse tema que, como Joyce e Raquel bem falaram, está relacionado ao vigilantismo, a pressões do neoliberalismo em prol do privado e em contraposição do público. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente sempre tem que trazer aqui. Como essas propostas de saúde digital, ao invés de serem realizadas em prol das pessoas, em prol dos usuários de saúde, estão sendo usadas para finalidades privadas. Acho que essa é a crítica central aqui. Mas quais são os movimentos mais recentes que temos sobre esse assunto? Os movimentos mais recentes estão centralizados nesse termo que você bem disse, Enio, o termo de Open Health. E o que é essa saúde aberta, né? Tentando fazer uma tradução literal desse termo. Open Health não tem um conceito unitário. Isso é muito curioso, porque no Brasil ele surgiu por uma proposta informal do então ministro da Saúde, Queiroga, surgiu até por um anúncio, por um artigo publicado num jornal, e aí isso veio muito como decorrência do movimento do Open Banking. Open Banking é o movimento de compartilhamento de dados financeiros com consentimento de usuários para garantir maior concorrência e menores preços. O que aconteceu é que tentaram transpor essa lógica para o ambiente da saúde. E aí já vem a primeira crítica. Faz sentido a gente comparar o sistema bancário com o sistema de saúde, enquanto direito fundamental, que na Constituição a gente busca a universalização da saúde pública? Então, isso já veio de modo preocupante. E veio com essa inspiração de mera transposição do Open Banking para o Open Health. Aí a gente teve esse movimento, então, do ministro da Saúde, que foi fortemente criticado pela sociedade civil, tanto pelo modo como isso surgiu, como também pela falta de debate público sobre o assunto. E aí, então, depois disso, nós tivemos a instauração de um grupo de trabalho, um GT, sobre o assunto, que envolveu várias entidades do Estado, mas também faltou debate da sociedade civil nesses momentos. E aí, nisso, a coalizão se juntou com entidades da saúde coletiva, da saúde pública, pedindo para maior participação e também apresentando essas críticas de que qualquer movimento de saúde digital tem que estar focada no usuário de saúde, na população, no cidadão. Então a gente teve esse movimento, e aí aqui queria até fazer um comentário de que, assim, é louvável essa união que nós temos feito das entidades de direitos digitais com saúde coletiva. São campos que são muito importantes dentro dos seus próprios campos, mas esse é um tema tão importante que a gente tem unido. Então, só para finalizar, a gente teve esse movimento Open Health por iniciativa do ministro,
o grupo de trabalho do Open Health, e nós também estamos discutindo um projeto de lei sobre uma plataforma digital, sobre um assunto semelhante ao Open Health, uma plataforma digital. Mas aqui passo também para as minhas colegas fazerem complementos. Maravilha, Camila. Obrigado pelas suas primeiras considerações. Só pensei aqui que não bastasse uma pandemia, né? Nesses 4 anos de governo, a gente ainda tem um tratamento da saúde, mais uma vez, né? Como enfim, um produto a ser vendido, né? Os usuários, talvez, né? Como parte desse produto. Mas, Raquel, volto contigo. Eu quero as suas primeiras considerações a respeito do Open Health também. Eu sei que você está bem, já a gente conversou no FIB a respeito do Open Health. Me diga e diga para a nossa audiência o que a gente tem que se preocupar com essa história. Bom, sensacional. A fala de Camila traz muitos pontos para a gente debater esse assunto. Eu acho que tem muito a se preocupar, né? Esse é o elemento. Acho que a gente não pode deixar de se preocupar, especialmente no contexto da conjuntura que a gente vive, e também para além de comemorar avanços, né? E, enfim, uma eleição vitoriosa, acho que a gente tem que manter a preocupação nesse sentido e pautar o assunto da saúde digital nesse contexto de intenção de fortalecimento do SUS, do fortalecimento do aspecto público do SUS. SUS esse que, enfim, é uma grande conquista, é um sistema único, não só pelo nome, mas singular, eu diria, né, globalmente, internacionalmente. Eu acho que vou tentar fazer uma consideração que traga um pouco da fala da Joyce também, que enfim, aspectos muito importantes que ela traz para a gente caminhar para a leitura do Open Health, porque Joyce traz a questão da retórica, né, que é utilizada, a questão da inovação e do aprofundamento do neoliberalismo, o quanto isso retoricamente pode parecer algo muito interessante e, de fato, a saúde digital é algo incrível. O que a gente está aqui debatendo é que modelo da saúde digital está sendo implementado e a favor de quem esse modelo vem sendo implementado. E aí, quando a gente pensa na digitalização, ampliando um pouco, né, o aspecto da saúde propriamente, outros setores do Estado estão passando por esse processo de digitalização. E também, e concordo muito, né, com o que tanto Joyce quanto Camila apontaram, um aprofundamento do que são as crises do capitalismo. A gente, enfim, tem que entender esse processo de digitalização um pouco voltando lá para 2008. E a crise de 2008, quando se apresenta, enfim, há globalmente uma intenção de, a partir da digitalização, prover uma nova fonte de acumulação, não é? E eu acho que é importante a gente citar esse panorama, porque isso dá lastro para a gente compreender o que é o indivíduo, quando Joyce aponta a questão, né, de algo que aparece muito nas estratégias, não só da digitalização em saúde, mas outras tantas, é a questão do engajamento do indivíduo. O indivíduo não participa mais nos temas e nos moldes que a gente estava acostumado no SUS, né? A gente tem, inclusive, a participação social como um dos princípios do SUS. E hoje, as pessoas usuárias, elas são engajadas como consumidoras. Então, é muito interessante essa dinâmica que vai se estruturando, porque a gente pensa a contratação de estruturas privadas e a privatização se acirrando, olhando para o Open Health, a gente olha para o que foi dito como central para o Open Health, que é a nossa Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, que hoje está hospedada na Amazon Web Services. Então, é algo, inclusive, chocante, porque quando esse contrato foi fechado, esse é um contrato que não é só do Ministério da Saúde, é um contrato que olha para uma perspectiva de uma licitação mais abrangente, que foi conduzida pelo Ministério do Planejamento até ser extinto em 2019, e que aí é avocada essa licitação pelo Ministério da Economia, e o que é trazido ali vamos reduzir custos do Estado, gerar eficiência, terceirização, então tudo isso está imbricado no que a gente quer chamar atenção para a saúde digital, e aí quando o Ministério da Saúde fecha a sua participação, né, nesse processo licitatório, quem é responsável àquela época por fechar esse contrato foi o ex-diretor do DataSUS, que hoje trabalha para a Amazon, ou seja, a gente tem uma política de portas giratórias, conflito de interesse, então isso tem que também ser trazido para o debate, porque é algo muito crítico. E aí quero
logo passar para as minhas colegas para os comentários. Eu fico muito feliz de a gente ter esse entendimento comum, e como Camila apontou, é muito importante que a gente consiga unir os campos e politizar a proteção de dados pessoais a bem do SUS. Então, acho que é um pouco disso que eu queria trazer e vou fechar por aqui. Muito bom, Raquel. Legal também a linha do tempo de quando o sistema entrou, né? Acho que é legal para a gente ir se situando, e as suas críticas muito pertinentes. Joyce, quero também o seu comentário sobre esse chamado Open Health. O que é esse monstro, afinal de contas? E não para além das preocupações, né, dos riscos, mas como que a gente pode se organizar e como a gente deve, além do que já estamos fazendo, né? É bom dizer para o público o que as entidades já estão fazendo também. E manda ver teu comentário. Enio, eu gostaria de começar reforçando um pouquinho uma fala da Raquel, que foi bastante prudente e importante, que nós não estamos aqui para falar sobre as tecnologias digitais na saúde não servem, muito pelo contrário, elas são importantíssimas, elas podem trazer inúmeros benefícios para a sociedade. A questão é como elas estão sendo implementadas. Então, quando você pensa no Open Health, você pensa numa perspectiva de banco que está sendo, né, banco, mercado financeiro que está sendo trazida para a saúde. Então, assim, a perspectiva política e econômica que se traz para a saúde junto à implementação de tecnologias digitais não vem a favor da sociedade brasileira, né? Ela está cada vez mais distante do público, cada vez mais distante de atender realmente as necessidades da sociedade brasileira. Então, o debate que nós fazemos, a visão crítica que nós gostaríamos de despertar junto à sociedade civil, para que possamos junto avançar em outras estratégias, é neste sentido, e não dizer que a coleta de dados não é importante. Claro que os dados na saúde são muito importantes para o desenvolvimento de pesquisa, inclusive de políticas públicas, mas como esses dados vão ser coletados, quem terão acesso, é possível anonimizar dados ou não anonimizar, qual o sistema de segurança que está por trás de toda essa coleta de dados, haverá processamento, não haverá, como será feito tudo isso, né? Então, são essas questões que a gente busca trazer e que o Open Health, ele falha de uma forma bastante cruel em relação a toda essa segurança e proteção aos dados e a entrega desses dados para o setor privado, para que o setor privado possa desenvolver produtos a partir de uma análise cada vez mais precisa de dados, né? E junto ao Open Health, a gente tem aqui a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, que contempla 2020 até 2028, onde o documento traz de uma forma muito transparente o quanto a saúde passa a ser analisada como um valor. E aí, quando a gente pensa valor, ao ler o documento, num primeiro momento, nós podemos pensar valor quanto ética, né? Um valor da vida, a vida tendo um valor acima do mercado, mas não, ao nos aprofundarmos na leitura do documento, nós vemos que não, é a saúde como um valor mercadológico. E o documento traz o tempo todo essa perspectiva, como o indivíduo pode ser responsabilizado por suas escolhas, e aí eu sempre costumo dizer que num país onde o salário mínimo gira em torno de R$1.000, como que o indivíduo pode ser responsabilizado pelo que ele come, por exemplo, porque sabemos que na saúde você se alimentar de orgânicos faz muita diferença na sua perspectiva individual e também coletiva de saúde, né? Então, qual que é a possibilidade de escolha dentro desse cenário? Esse é só um dos pontos que a gente poderia abordar, mas que o documento traz essa responsabilização para o indivíduo, traz a importância do privado ter também acesso aos dados, o que conversa muito com a perspectiva do Open Health. Então, as tensões, elas têm girado um pouco nessa perspectiva, né? O quanto cada vez mais o privado está sendo fomentado por políticas geradas dentro do Estado, né? E aí a gente pode pensar em diversas esferas, federal, estadual e municipal, que também abarca todo esse cenário. Maravilha, Joyce.
Muito bom, né, que a gente está tratando de saúde pública nessa esfera digital, né, e vocês estão fazendo ponderações muito duras e pertinentes sobre a questão da mercantilização do SUS, né, sobre a privatização do SUS, que é sempre algo, sei lá, quase uma bandeira histórica, né, de a gente defender o SUS contra esses ataques, e a gente está vendo que essa frente digital é um campo também a ser defendido, e é muito bom que a gente esteja reforçando nesse programa esses pontos. Camila, mais alguma consideração sobre o Open Health também, para complementar, Joyce e Raquel? Sim, queria fazer um complemento só pontual e até difícil depois de Raquel e Joyce terem trazido as nossas críticas tão fortes mesmo, mas que são muito importantes, assim, e que a nossa linguagem não seja focada só no tecnicismo. A gente fala aqui de proteção de dados, de segurança da informação, mas a gente também está falando sobre acesso a direitos fundamentais, sobre valores básicos. Então é muito importante que a gente mantenha essa conversa de forma ampla. Mas só para terminar de traçar o panorama, qual que é o estágio atual dessa discussão? As pessoas têm perguntado, já temos um Open Health no Brasil? E a nossa compreensão no momento é que Open Health ainda não temos, que a gente tem esse movimento para a saúde digital, que é um movimento que vai acontecer. A gente está discutindo como vai acontecer, considerando todos esses resguardos. A proposta do grupo de trabalho foi que houvesse somente o compartilhamento de dados financeiros, para que não houvesse o compartilhamento de dados sensíveis de saúde. Isso ainda está em discussão, essa discussão está ocorrendo em paralelo também sobre a tramitação do PL, do projeto de lei 3814, que também está discutindo uma plataforma única de saúde. Gente, todas essas críticas que trazemos aqui, todas essas ressalvas também são aplicadas na discussão desse projeto de lei. E é um movimento ainda que vamos estar presentes, vamos participar de uma audiência pública sobre esse assunto também, trazendo todos esses assuntos que a gente está discutindo aqui também nesse podcast. Legal, Camila, já vamos entrar nesse PL 3814, mas antes, Raquel tem mais uma palavrinha sobre o Open Health. Vamos lá, Raquel, contigo. É sempre difícil depois que as meninas mandaram muitas questões, mas acho que essa conversa é muito boa, porque enquanto a gente vai puxando alguns assuntos, outras questões a gente acaba lembrando, e eu queria, sobre esse relatório, comentar que o Ministério da Saúde deu baixíssima participação social nesse respeito, então, enfim, a gente não tem representação da sociedade civil no Comitê Gestor da Saúde Digital, a gente não teve participação da sociedade civil nesse GT, e esse GT produz um relatório que aponta para 2 pilares do Open Health. Então, fala de um pilar assistencial, que estaria ligado à interoperabilidade dos sistemas, e tem um pilar de portabilidade que estaria mais voltado às questões da ANS e portabilidade de plano de saúde. Certo. Sobre isso, qual é hoje a compreensão que a gente tem a respeito detalhada? A gente não tem uma compreensão detalhada do que está acontecendo, a gente não tem a perspectiva do que está sendo, de fato, como Camila apontou, chamado de Open Health, se são esses 2 pilares, como que eles estão se desenvolvendo, quais são as implicações. Hoje, ao que parece, esse assunto está no gabinete do Ministro da Saúde e, enfim, a gente não sabe muito bem como isso está sendo conduzido à medida das nossas preocupações, então, trazendo esse ponto do PL, que Camila muito bem, e que boa a lembrança da audiência, muito importante, vai ser às 10 da manhã, no dia 13 de dezembro, a gente vai ter representações ali da articulação que está sendo desenvolvida, e aí eu queria também deixar esse convite, enfim, para que entidades que estejam interessadas no debate, que tem muitas entidades que são entidades históricas na disputa pelo SUS, a Brasco é muito uma referência nesse sentido, o SEBS, a Frente pela Vida, enfim, mas outras entidades que enfim, queiram participar, queiram dialogar, acho que vale também a gente deixar essa indicação. E acho que é importante a gente ter esses espaços de articulação para enfrentar um projeto e também precisar quais são as nossas críticas, né, e precisar qual é o modelo que de fato não nos cabe, não nos serve, mas também formular a partir dele, né, e dizer aquilo que poderia ser interessante para que os princípios do SUS sejam observados, universalidade, descentralização. Aqui tem um tema muito importante sobre descentralização, a rede nacional, ela centraliza muito a gestão, e isso está muito em contato com o que o PL traz. O PL 3814 fala de uma plataforma única
digital. E essa plataforma única, nesse momento do texto apresentado, é uma plataforma de responsabilidade do Ministério da Saúde, ou seja, a gente está esquecendo da descentralização do SUS, e esse é um debate importantíssimo de articular, enfim, as esferas do governo com a sociedade, com, enfim, pessoas que estão nesse assunto há muitos anos debatendo, então acho que era um pouco nesse sentido, não sei se foi exatamente oportuno aqui a inserção, mas de volta para você, Enio. Claro, Raquel, sempre. É muito bom a gente detalhar. Eu também vou pegar carona para fazer o nosso disclaimer aí da coalizão e das entidades que participaram da feitura da carta aberta, os perigos do Open Health. Então, se você quer saber mais a respeito desse tema que a gente está debatendo aí no Batalhas 29, vai lá no site da coalizão, procura por os perigos do Open Health. E essa carta aberta, ela é assinada tanto pela Coalizão Direitos na Rede, como também pela Abrasco, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pelo SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e pela Frente pela Vida, a FPV. Então, gente, antes de ir para o nosso terceiro bloco, eu também vou fazer mais uma chamada aqui para um comentário externo. A gente está falando tanto de SUS, né? E às vezes é legal relembrar o que é o SUS de fato, né? O que é o nosso Sistema Único de Saúde, os seus aspectos institucionais e políticos, né, a sua importância de modo geral. E eu vou convidar o Álvaro Escrivão. Álvaro Dias não, passa longe, por favor. Álvaro Escrivão para fazer um comentário dizendo para a gente o que é o SUS. Rafa, solta para a gente, por favor. Olá, meu nome é Álvaro. Agradeço o convite para falar sobre o movimento da reforma sanitária e o SUS. Eu sou médico sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e professor da Escola de Administração de Empresas da FGV de São Paulo. No momento, na qualidade de secretário executivo, coordeno as atividades do Observatório de Saúde da região metropolitana, uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde, das Secretarias Municipal de Saúde de São Paulo, estadual, e do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. O observatório, inaugurado em 2003, está sediado na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é a parceira principal dessa iniciativa. No período de 89 a 92, eu liderei a equipe que formulou e implantou na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o Centro de Epidemiologia, Pesquisa e Informação, na gestão da prefeita Luísa Rondeiro. Em 2001, na gestão da prefeita Marta Suplicy, implantamos a Coordenação de Epidemiologia e Informação, CEINFO, que existe até o momento. Em 1986, eu participei da 8ª Conferência Nacional de Saúde, como delegado da Associação Paulista de Saúde Pública. Antes do SUS, o Ministério da Saúde e o Sistema de Assistência Médica da Previdência Social constituíam o que era o sistema de saúde. Os beneficiários da Previdência eram divididos por categorias ocupacionais. Cada uma delas tinha diferentes níveis de cobertura de serviços. Assim, uma parcela significativa da população de trabalhadores informais ficava fora da cobertura desses sistemas. E tinha que se valer da caridade ou arcar com o pagamento dos seus próprios recursos quando disponível. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em Brasília, 17 a 21 de março de 1986, foram desenvolvidos os conceitos da reforma sanitária. Um ponto grande da discussão foi a natureza do novo sistema de saúde, se deveria ser totalmente estatal ou não. Ficou definida a proposta de fortalecimento do setor público, mas garantida a participação da iniciativa privada em caráter suplementar. A Constituição Cidadã de 1988
dispôs que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido perante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O texto constitucional também definiu as competências do SUS, por meio do artigo 200. Ficou estabelecido que ao SUS competem atividades de controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, participação na produção de equipamentos, medicamentos, vacinas, ações de vigilância sanitária e epidemiológica, além da ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. A Constituição Federal demonstrou que o Sistema Único de Saúde se baseava em um modelo de saúde direcionado às necessidades da população, fortalecendo o compromisso do Estado com o bem-estar social em relação à saúde. O SUS foi regulamentado pela Lei 8080, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Esta lei definiu instituições e órgãos que fariam parte do Sistema Único de Saúde e os princípios doutrinários de universalidade, equidade e integralidade. A universalidade garante que o acesso ao sistema público de saúde seja direito a todas as pessoas, cabendo ao Estado a garantia desse direito. Esse princípio estabelecido constitucionalmente pelo artigo 198 mudou a visão da assistência à saúde de épocas anteriores ao SUS, quando o direito era reservado aos beneficiários da Previdência. O princípio da integralidade abrange dois aspectos: a necessidade de que o indivíduo seja compreendido como um todo, sendo primordial a integração de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Já o princípio da equidade considera que, apesar da garantia de acesso a todos os indivíduos, as pessoas não são iguais e apresentam necessidades diferentes. Para diminuir essas desigualdades, é preciso investir mais nas populações mais vulneráveis. As diretrizes que conduzem à operacionalização do sistema são a descentralização, a regionalização, a hierarquização, a participação social, a resolubilidade e a complementariedade. Para o princípio da descentralização, o texto constitucional definiu que o SUS deve ser organizado a partir da descentralização com direção única em cada esfera de governo. Para operacionalizar a participação social, a lei propôs a participação de duas instâncias colegiadas para cada esfera de governo: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Nos conselhos de saúde participam 4 esferas sociais: governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Mas a proporção de representação dos usuários deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. A Constituição foi promulgada em um período de instabilidade econômica mundial, onde, contraditoriamente, o neoliberalismo ganhava força e os movimentos sociais estavam mais recuados. Nessa conjuntura, mesmo na Europa, os sistemas de saúde organizados em base de financiamento público estável e acesso universal estavam mudando em direção a práticas de mercado. A visão tradicional da dicotomia Estado versus mercado foi substituída pela ideia pelo mix público-privado, acompanhada por mudanças micropolíticas, como a introdução de contratos de gestão nas organizações públicas. A função estatal de proteção no interesse público frente às estratégias econômicas dos agentes privados foi transferida no Brasil, em parte,
para agências regulatórias, com base na concepção de um Estado regulador, mas não necessariamente provedor de serviços de saúde. Essas agências, dotadas de maior autonomia administrativa e constituídas por um quadro estável de burocratas especializados, supostamente tenderiam a exercer a função regulatória com maior eficiência normativa e independência política, assumindo o formato de autarquias. Na área da saúde, foram criadas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Finalmente, as políticas sociais, a saúde não é exceção, estão sendo submetidas a restrições que descaracterizam completamente a acepção original de Seguridade Social da Constituição de 88. O enfrentamento da privatização, que é a tônica dessas mudanças, requer a produção de conhecimentos aprofundados sobre o setor privado de saúde. Os esforços para a compreensão dos processos recentes de inserção do setor no padrão de dominância financeira e seus desdobramentos econômicos, sociais, culturais e políticos são incipientes. É preciso priorizar a temática sobre os grandes grupos econômicos na saúde e desenvolver estudos específicos sobre as inter-relações entre o público e o privado, sobre os fluxos de acumulação de capital e poder. Obrigado. Bom, é isso aí, gente. Chegamos então no nosso último bloco do Batalhas Digitais 29. E vamos falar um pouco de futuro, né? Acho que é importante. Temos um governo eleito com esperanças renovadas, né? Terceiro governo do presidente Lula pela frente. E as perguntas são inevitáveis, né? O que esperar desse governo para a área de saúde, né? Quer dizer, diante do que a gente teve desses 4 anos desastrosos, e também em relação a esse modelo de saúde digital, o que seria um ideal para, pensando no fortalecimento do SUS, gente? O que a gente pode mirar aí de uma saúde digital mais responsável, digamos, né, que proteja os dados do cidadão, que trate o cidadão não como um produto, mas sim com os seus direitos de cidadão. Então, eu abro esse bloco com o Joyce, por favor. Enio, é difícil a gente ainda ter uma perspectiva clara do que vai acontecer, porque a gente ainda não sabe quem vai assumir o ministério, como que vai ficar o Ministério da Saúde, mas eu estou esperançosa. Estou esperançosa no sentido de que teremos espaço para a participação da sociedade civil em debates que até então nós não tínhamos. Então, desde o governo Temer, mas com aprofundamento junto ao governo Bolsonaro, a participação da sociedade civil no desenvolvimento e no debate das políticas públicas de saúde junto às aplicações de tecnologia digital foram extremamente reduzidas, então eu acredito que esse cenário vai mudar, que nós teremos mais espaço para fazer esse debate junto ao Ministério da Saúde. E pensando um pouco de um mundo ideal que eu imagino, né, entre o mundo ideal e o que vai acontecer, tem muitas vezes uma distância enorme, mas eu não deixo de pensar este mundo ideal, acho que é sempre importante isso. Eu, na minha perspectiva, acredito numa soberania tecnológica, principalmente na área da saúde. Então, pensando nessa soberania tecnológica, nós temos grandes pesquisadores e pesquisadoras nas universidades públicas brasileiras, das quais poderiam, a partir de investimentos, desenvolverem sistemas e tecnologias que poderiam ser utilizadas pelo SUS, permitindo que o Brasil tivesse total controle sobre os dados dos cidadãos brasileiros. Claro que poderemos pensar num futuro sobre também a soberania do povo e como que esses dados serão utilizados pelo Ministério da Saúde, mas pensando especificamente como país, eu acredito que nós tenhamos que desenvolver infraestruturas próprias. Nós temos que sair
dessas grandes big techs que coletam nossos dados, que utilizam esses nossos dados para o desenvolvimento de produtos e levam os nossos dados para data centers localizados em diversas partes do mundo, das quais implicam em muitas e muitas questões jurídicas, das quais a gente ainda não tem posicionamentos tão claros de como resolver caso ocorra um vazamento de dados, como mostrar esse vazamento de dados, enfim. A Raquel e a Camila podem falar muito mais sobre essas implicações, porque elas são da área do direito, mas eu acredito que o desenvolvimento tecnológico próprio, ele teria que ser um pilar fundamental no SUS, ainda que 4 anos passem muito rápido, e isso implique que muitas vezes os gestores públicos queiram as tecnologias já prontas. Em algum momento nós precisamos romper com essa dependência tecnológica e criar políticas públicas para o desenvolvimento, porque senão a dependência tecnológica ela vai ser cada vez maior, e a gente nunca vai avançar para uma soberania tecnológica. Legal, Joyce, muito bom. Camila, contigo, vamos mirar para o futuro. Mais um mês e pouquinho, a gente está gravando dia 28 de novembro, está acabando esse desastre e a gente pode renovar as esperanças, mas que tipo de saúde digital a gente quer, afinal de contas? Enio, Joyce sintetizou perfeitamente, assim, qual que é a visão de futuro? É soberania digital, é participação em diversas esferas, diversas entidades. Reitero a importância da gente unir a discussão sobre dados e a discussão de saúde coletiva. Ficarmos enclausurados, cada um no seu campo, não está sendo produtivo, a gente não está conseguindo avançar em prol dos direitos que queremos. Então, ter mais espaços de participação e ter esse esforço conjunto é central. E aí, o complemento que eu faria também é a gente afastar essa lógica mercadológica que gira em torno do digital, como se o digital só pudesse girar em torno do mercado. Não, o digital pode ser em prol do público, o digital pode ser em prol da cidadania. Então, é muito importante de que a gente tente desatrelar essa ideia de saúde digital como promoção da concorrência, compartilhamento de dados estritamente para concorrência, para que isso seja centrado em quem importa, no usuário e na usuária de saúde. Maravilha, Camila. Com um super poder de síntese também, para ressaltar, muito legal. Raquel, agora é contigo. 2023, presidente Lula tomando posse, o que a gente pode esperar para a saúde diante desses desafios que foram postos nesse programa inteiro, né? Não só do Open Health, mas da saúde digital, que modelo é mais razoável. Gostaria dos seus comentários, por favor. Obrigada, Enio. Bom, primeiro dizer que estar bem acompanhada é tudo, né? Porque as salas anteriores foram fantásticas, então quando a gente está disputando visões de mundo com pessoas tão incríveis como o Joyce, Camille, e já aproveito para agradecê-lo, Enio, a Charles também, Rafael, enfim, outras perspectivas, né? Então, acho que vale dizer que para afastar essa visão mercadológica que Camila bem citou, acho importante a gente pensar também em outras formas de sociabilidade, né? Porque a gente está muito, claro, constrange muito a nossa subjetividade viver em um mundo forjado dessa maneira e em um sistema de saúde que está sendo disputado. Então, acho que é importante a gente pensar nisso para conceber a participação da sociedade como algo que, sim, de fato, eu acho que vai ser muito importante, mas acho que a gente ainda assim, como há muitos interesses em jogo, e a gente entende isso, não é? Acho que é importante posicionar essa questão eleitoral como algo que tem que ser disputado também, junto a uma ampla frente que pode não necessariamente voltar os olhos imediatamente para a sociedade civil. Então, acho que é importante a gente fazer esse reforço e acho que como a gente estava comentando aqui, né? Se a saúde está em disputa, a própria LGPD está em disputa, os entendimentos em torno da LGPD estão em disputa. Então, a gente tem de qualificar mesmo a nossa crítica nesse sentido, né? E de entender que há uma série de questões que estão imbricadas e que a gente deve mobilizar isso. Como rede que temos, e é muito bom que a gente tenha uma rede como a CDR,
entidades que também dialogam conosco e que têm suas lutas e que podem somar as lutas. Então, eu acho muito importante a gente conceber o espaço do Ministério da Saúde como um espaço estratégico para ser disputado, o espaço da NPD como um espaço interessante de a gente também posicionar as disputas, o espaço do Comitê Gestor da Internet, e aí queria, enfim, lembrar de tantas representações importantes que a gente tem, e acho que também o próprio Conselho Nacional de Saúde. Então, acho que são espaços que a gente tem que articular, né, a nossa participação, para que a gente consiga, então, apontar para uma saúde digital que contemple a implementação dos princípios do SUS, e SUS esse que a gente sabe que desde o momento que foi implementado, vem sendo desmobilizado, enfraquecido, e isso faz parte de um contexto histórico-político, mas que a gente não pode deixar de disputar esse contexto e agora, em 2023, seguir com mais força do que nunca. Então, diria isso e queria, enfim, manifestar a minha super satisfação de a gente poder ter esse espaço de conversa, de diálogo sobre o assunto. Opa, Raquel, excelente, viu? Muito massa mesmo. Muito esperançoso também seu comentário, eu achei. E que é um pouco o que a gente quer, né? Eu acho que a tempestade perfeita aconteceu nesses últimos 4 anos. Os ataques continuam vindo e a gente precisa realmente estar naquela perspectiva quando o Haddad perdeu, ninguém solta a mão de ninguém, mais do que nunca, agora também para construir, né? E não só defender, mas construir algo novo. Gente boa, foi ótimo, viu? Muito bom escutá-las. Aprendi muito, tenho certeza que nossa audiência também aprendeu. E eu vou deixar um minutinho final para as considerações de vocês, para indicar algo sobre as entidades de vocês, enfim, quiserem mandar um abraço para a família, um Feliz Natal, o que vocês quiserem, essa é a hora. Raquel, volto contigo, vou de trás para frente agora. Muito bom, adorei a parte do Feliz Natal. Gente, disputar saúde digital também no Natal ali, né, com o pessoal. No contexto das... Pois vejam só que tema maravilhoso para ser debatido. Então, enfim, com pessoas próximas e acho que dizer que a nossa articulação está muito à disposição para conversar, em quais sejam os contextos, a gente quer muito poder levar esse debate para outros espaços, então, agradecer muito, Batalhas é sempre um espaço fantástico, enfim, dizer que seguimos aqui e que é sempre bem-vinda, força adicional nos caminhos que a gente vai percorrer. Deixar o convite de novo para a audiência pública, ela vai ser transmitida pelo portal da Câmara dos Deputados. E é isso, para ser sucinta, acho que Joyce e Camila vão fazer o grande finale. Beleza. Camila, contigo agora. Bom, e Raquel, obrigado, né, pela sua presença. Camila, também muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição e as suas considerações, por favor. Tá mutada, Camila. Desculpa. Estava agradecendo. Obrigada, Enio, Charles, Raquel, Joyce, Rafael. Foi sensacional discutir com vocês. E como mensagem final, o que eu diria é que saúde digital é o futuro, mas também é o presente. E é por isso que a gente tem que manter esse debate constante. Então, levem a sério o convite feito pela Raquel. Vamos conversar. Vamos ter um debate amplo, incluindo diversas áreas, em prol de uma saúde digital verdadeiramente includente e com respeito aos princípios do SUS. A gente mostrou aqui todo um panorama de Open Health, de projeto de lei, de regulamentação na NPD desse tema, mas para isso a gente precisa de mais gente conversando com a gente. Para a gente ter mais participação, para a gente pensar em soberania de dados, para a gente pensar em padrões públicos, enfim, uma saúde digital verdadeiramente inclusiva. E aí eu tenho 2 recomendações finais. Primeiro, reiterar o que o Enio já falou para acessarem o site da coalizão, para verem os nossos materiais sobre esses e outros assuntos. E segundo, o IDEC organizou uma publicação e uma conferência internacional sobre o tema de direito à saúde e proteção de dados pessoais. Está tudo disponível no site idec.org.br, então vale a pena para quem se interessa no debate também. Novamente, muito obrigada.
E Feliz Natal, né? Aproveitando. Ótimo, Camila. Obrigado você. Valeu pelas palavras. Joyce, é contigo agora. Também agradeço a sua presença, a sua disponibilidade de tempo para trocar essa ideia com a gente. E foi um prazer recebê-la e as suas considerações, por favor. Eu agradeço novamente o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse debate. As meninas colocaram, né, a Camila, a Raquel, pontos bem importantes para a gente pensar o futuro, mas nas considerações finais quero convidar o público, primeiro agradecer por nos ouvir e convidar o público para que a gente possa pensar juntos de forma crítica sobre as tecnologias, mas também como nós possamos utilizá-las a favor dos nossos interesses, a favor de uma saúde pública, universal, ampla, com acesso irrestrito. É possível sempre, né, e tirar também juntos essa perspectiva tão mercadológica que o neoliberalismo trouxe para a saúde, que nós tenhamos boas festas e 2023 seja um ano de muita esperança e de muita concretude em políticas públicas a favor da sociedade brasileira. Maravilha, Joyce, obrigado. Eu estou com uma participação especial aqui, Violeta, minha filhota. Fala um oi para o pessoal. Oi. Fala, tudo bem? Tudo bem. Então manda um Feliz Natal para o pessoal e fala Viva o SUS. Viva o SUS? Tá bom, beleza. Tá bom, gente, obrigado, então. Esse foi o Batalhas Digitais 29 e ótimas festas para todo mundo. Vamos que vamos, 2023, muita luta pela frente, com esperanças renovadas e algo melhor há de ter. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Tchau.